Bem-vindos ao jornal. O Presidente da República foi hoje recebido pelo rei da Holanda e pelo primeiro-ministro daquele país. Filipe Nyusi discutiu o estreitamento de relações económicas e políticas entre os dois países. O último dia da visita de Filipe Nyusi à Holanda foi reservado a encontros oficiais. Primeiro foi com o primeiro-ministro da Holanda no seu gabinete de trabalho. A reunião decorreu a portas fechadas e não houve declarações à imprensa. A retoma do apoio ao orçamento do Estado, o financiamento de projetos de abastecimento de água, entre outros assuntos, poderá ter dominado a conversa entre o Presidente da República e o primeiro-ministro da Holanda. A seguir, Filipe Nyusi foi recebido pelo rei Willem-Alexander. Aqui houve espaço para o cerimonial de Estado, com revista da Guarda de Honra. Seguiram-se conversações oficiais e depois o almoço oferecido pelo monarca aos seus visitantes. Na ocasião, tiveram lugar discursos de ambos chefes de Estado. Hoje elevar o nível das nossas relações de amizade e cooperação através do reforço da diversificação da cooperação bilateral, da parceria em defesa da nossa causa de desenvolvimento sustentável e inclusivo e da promoção de maiores fluxos de investimento privado dos países para Moçambique, dos Países Baixos para Moçambique. Moçambique é um país com muitos recursos naturais, ainda não explorados e por descobrir. Precisamos de conservar os recursos e explorar de forma sustentável e rentável. E ouvindo os conselhos construtivos dos nossos amigos e parceiros, como a Holanda, para que as boas práticas de governação, o legado de paz e estabilidade sejam preservados, para que Moçambique continue a registrar um crescimento assinalável. Moçambique tornou-se numa referência de diálogo como forma de aproximar as diferenças. Isso merece o nosso respeito. Moçambique tem ainda uma oportunidade histórica no tocante a recursos naturais para o desenvolvimento e prosperidade das sociedades. Mas estas descobertas fazem com que coloquemos questões como que benefícios é que os recursos naturais devem se refletir no futuro crescimento para beneficiar a todos. As relações entre Moçambique e Holanda duram há mais de 40 anos. Aliás, este é um dos países que apoiou a luta pela libertação de Moçambique. E depois da independência, continua a apoiar o país em várias áreas de desenvolvimento. Francisco Manlate, Pedro Amba, de Haia, Press TV. A empresa Eletricidade de Moçambique vai construir uma central térmica de gás natural na cidade de Pemba, com capacidade para produzir 75 megawatts de energia, em parceria com a petrolífera holandesa a Shell. O aumento da capacidade de produção de energia elétrica no país levou a empresa Eletricidade de Moçambique a integrar a delegação presidencial que visita a Holanda. A EDM e a Shell vão construir uma central elétrica em Pemba de 75 megawatts. Então viemos aqui também para aprofundarmos essa relação e essa preparação para esse grande projeto que, no nosso entender, deve estar a começar a sua execução em 2018 e esperamos que em 2022 possamos ter a conclusão da central, que vai fornecer mais energia no norte e mais qualidade e possibilidades para a região do norte. O projeto está orçado em mais de 200 milhões de dólares e deverá melhorar a qualidade de energia que atualmente é fornecida na zona norte do país. Dinheiros ainda estamos a estudar, porque não vai ser só central. Como sabem, as linhas do norte precisam de uma revolução. Então, olhando só para a linha, podemos dizer que temos 130 milhões de dólares aí, que pelo menos devem estar, mas a central, portanto estamos a falar em cima de 200 a 250 milhões de dólares. O interesse da EDM na Holanda é certamente seguir os desenvolvimentos que a Holanda conheceu, né, na área da geração de energia, e tanto a energia convencional como as energias renováveis. Está ainda previsto a construção de várias outras centrais de produção de energia a partir do gás natural na província de Cabo Delgado. E ontem, no quadro da visita ao Reino dos Países Baixos, o Presidente da República participou da reunião, ou seja, do Fórum Empresarial Moçambique-Holanda, onde foram discutidas várias oportunidades de negócios.
Mais de 50 empresários moçambicanos reuniram-se com mais de 100 empresários holandeses num fórum de negócios. O mesmo foi dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que tratou de convidar os empresários holandeses a investir em Moçambique e apontou o setor de transportes como destaque. Também estou a pensar seriamente também sobre a exploração aérea, mas eu não quero falar muito sobre isso porque ainda hoje ouvi um grande desenvolvimento. A qualquer momento já não haverá espaço para discutir sobre esse assunto. Os outros vão pegar. Não estou a fazer chantagem real, mas como ainda não vi o documento de discussão que está a ser feita, ainda vamos a tempo. Discutam bem a nível das vossas empresas qual é a melhor maneira de dar a vossa participação no transporte público urbano. As grandes cidades, a cidade de Maputo, a cidade da Beira, a cidade de Nampula, também está a começar a ser o problema em Tete e Nacala. Vão precisar, naturalmente, que é um negócio que tem que ser subsidiado, tem que ser negociado com pacotes aliciantes. Mas também a formação do capital humano. Acreditamos que a Holanda pode oferecer oportunidades de colaboração nesta área, tanto provendo habilidades às empresas nacionais e estrangeiras, através da transferência de tecnologia, bem como criando seus próprios polos de excelência no nosso país. O presidente da CTA disse que os empresários conseguiram fechar muitos negócios, mas também financiamento junto dos holandeses. Viemos a saber de que há muitos bancos aqui na Holanda interessados em financiar diretamente o setor privado moçambicano. Portanto, sem interferência de nenhum outro banco. Mas também há bancos que estão interessados em interagir com outros bancos comerciais em Moçambique, no sentido de promoverem estes financiamentos ao setor privado nacional e também a empresas públicas. De 2011 a 2016, a Holanda exportou mais de 4 bilhões de dólares para Moçambique e importou mais de 3,5 bilhões. Empresários moçambicanos que acompanham o Presidente da República nesta visita e que participaram no Fórum Moçambique-Holanda, no caso de negócios, estão satisfeitos com os resultados. As bolsas de contactos abrem oportunidades para parcerias na banca, entre outras. Acima de tudo, uma enorme curiosidade, um enorme interesse em conhecer melhor. Eu penso que os próximos tempos vão ser de contactos intensos entre estes investidores, os empresários nacionais e o setor financeiro, acima de tudo, para perceber como é que podemos materializar. Tivemos da parte de Sua Excelência o Presidente da República aqui também um incentivo muito forte, não ficarmos só nestas conversas e dirigirmos de facto a nossa ação para a implementação. E eu penso que é isso que vem a seguir, darmos corpo a este interesse manifestado, mas acima de tudo apoiarmos estes empresários a implementar os seus projetos, e acho que ficou muito claro também os setores-chave de interesse mútuo entre Moçambique e a Holanda. Uma fase em que o país necessita de montantes elevados de financiamento de atividades para o crescimento da economia, para a recuperação da economia, não tendo capacidade relativamente ao nosso balanço de financiar os grandes projetos que temos em carteira. Naturalmente que essa foi uma oportunidade de partilharmos os nossos projetos em carteira e apelarmos aos investidores holandeses a possibilidade deles investirem diretamente nos projetos ou investirem através do nosso balanço para nós repassarmos esses projetos para a economia. Repassarmos esses recursos à economia. Tendo em conta que não existe um banco comercial da Holanda presente em Moçambique e que havia uma curiosidade para os empresários de conhecerem melhor o nosso sistema financeiro. Os empresários holandeses já estão presentes em Moçambique, alguns deles. Estávamos aqui com cerca de 100 empresários, dos quais 95% querem oportunidades em Moçambique em vários setores, no setor do downstream para o setor dos recursos naturais, no setor da logística, no setor da agricultura e o setor financeiro moçambicano. E o Banco ABC, em particular como Banco das PMEs, teve a oportunidade de explicar a dinâmica, a legislação, todos os aspectos que possam concorrer para dar maior confiança a estes empresários. Já não há surto de cólera em Moçambique. O fim da pandemia foi anunciado hoje pelo Ministério da Saúde, 5 meses depois de terem sido registados mais de 2.000 casos, que resultaram em 4 mortes. Entretanto, o Governo recomenda que as medidas de prevenção continuem a ser observadas. Tete, Nampula, Maputo cidade e província,
foram os pontos do país que de 5 de janeiro a 22 de abril deste ano registraram o maior número de casos de cólera, totalizando 2.131, dos quais 4 acabaram em mortes. Para travar a doença, foram abertos centros de tratamento. O Ministério da Saúde declarou nesta sexta-feira que o país está livre da cólera. Desde o dia 22 de abril, significa mais ou menos cerca de 28, 29 dias que não registramos cólera. Assim, nós estamos a declarar que a epidemia de cólera já está controlada e já chegou ao fim. Ainda assim, medidas preventivas tais como lavar bem os alimentos e não consumir água imprópria continuam sendo necessárias numa altura em que foram registrados pelo menos 250 mil casos de diarreia, dos quais 102 resultaram em óbitos. A malária também continua uma preocupação, mas nota-se que, embora o número de casos tenha aumentado, o número de mortes reduziu. 2.943.000 casos. E esses casos resultaram em 408 óbitos. E no mesmo período, em 2016, nós tínhamos registrado 2.467.000 casos, com 504 óbitos. O que podemos ver desses números é que o número de casos durante esse período aumentou, mas o número de óbitos reduziu. Para continuar a reduzir os casos de malária, o Ministério da Saúde prevê distribuir até novembro 16 milhões de redes mosquiteiras para que uma rede esteja para 2 moçambicanos. A República Democrática do Congo está a registrar o surto de ébola. Em um mês, 3 pessoas já morreram e foram notificados 29 casos suspeitos. A Organização Mundial de Saúde assegurou que o risco para o resto dos países da região austral de África, e particularmente Moçambique, é baixo. Ainda assim, o Ministério da Saúde diz que vai fazer vigilância nos aeroportos e fronteiras do país. É a 8ª vez que a República Democrática do Congo registra um surto de ébola, febre hemorrágica altamente contagiosa e mortal. Os casos registrados desde 21 de abril foram confirmados pela Organização Mundial de Saúde, que garante ainda não se tratar de um problema de saúde pública de dimensão internacional. Até ontem, 18 de maio de 2017, foram registrados 29 casos suspeitos e 3 mortes. Portanto, 29 casos e 3 mortes. Houve a confirmação laboratorial em 2 casos, dos 5 que foram já analisados, existem mais 30 amostras que estão a ser analisadas. A zona é de difícil acesso, mas a OMS já enviou equipes médicas para o local e não há proibição de circulação de pessoas provenientes do Congo. Não há nenhuma restrição neste momento de movimentos internacionais ou de trocas internacionais. O risco de inclusão de ébola nos países da região e em Moçambique é muito baixo, mas o Ministério da Saúde vai reforçar o controle dos aeroportos e fronteiras. Medidas de controle baseiam-se em verificação nos pontos de entrada das pessoas que podem vir do país afetado. E o questionário é um instrumento que é usado para esse fim. O maior surto de ébola foi registrado entre 2014 e 2015, onde mais de 11 mil pessoas morreram na África Ocidental, principalmente na Guiné Equatorial, Serra Leoa e Libéria. Na República Democrática do Congo, registraram-se 40 mortos em 2014. A província da Zambésia registra altas taxas de prevalência de doenças como oncocercose, filaríase linfática e parasitose intestinal. Os sintomas aparecem sobretudo em crianças dos 5 a 14 anos, chegando a haver casos de mais de metade da população num distrito ser afetado por estas doenças.
O Ministério da Saúde pretende até 2020 reduzir as altas prevalências das doenças, como é o caso da oncocercose, filariase linfática, parasitose intestinal e cistosomias, para menos de 5% em criança dos 5 aos 14 anos. Aquelas doenças são consideradas problemas de saúde pública. Porque a prevalência, por exemplo, da filariase linfática, oncocercose, vai de mais de 25%, até a distritos que chegam a 51%, 52%. A prevalência da parasitose intestinal, por exemplo, é de 48% nas crianças e a prevalência das cistosomias chega a atingir 38% nas crianças de 5 a 14 anos. Daí que para nós é uma grande preocupação. A campanha de vacinação em curso, que acontece anualmente, visa melhorar o bem-estar da população. É importante frisar que estas doenças muitas das vezes são assintomáticas e as pessoas aparecem com complicações. Por exemplo, a filariase linfática pode causar hidrocelo, aumento do volume dos órgãos sexuais masculinos, pode causar aumento do volume das pernas, vulgarmente conhecido como elefantíase. As parasitoses intestinais são importante causa de morbimortalidade nas crianças, porque as crianças desenvolvem anemia, desenvolvem malnutrição. Refira-se que a campanha de vacinação em curso para combater a filariase linfática, a oncocercose, parasitose intestinal e cistosomias termina este sábado. David Simango lançou hoje as celebrações dos 130 anos da cidade de Maputo e destacou o combate aos acidentes de viação como um dos principais desafios. Só no ano passado, a capital do país registrou mais de 500 acidentes. Em meio ao transporte urbano deficiente, problemas de saneamento e de aglomerados habitacionais desordenados, a capital do país celebra este ano 130 anos de elevação à categoria de cidade. Mas há um problema ainda maior, pois anualmente dezenas ou mesmo mais de 100 pessoas morrem na cidade de Maputo devido aos acidentes de viação. É neste âmbito que o edil da capital destaca o combate à sinistralidade rodoviária como um dos grandes desafios da urbe, que dirige há quase 10 anos. Os acidentes nos tiram aquilo que é mais precioso no nosso país e na nossa cidade. A nossa cidade está a recuperar muitas das práticas que são comuns dentro das cidades e estamos a reabilitar estradas e estamos a sinalizar cada vez melhor. E sabemos que há automobilistas que não respeitam isto. No lançamento das celebrações dos 130 anos da cidade de Maputo, evento que decorreu esta sexta-feira na Costa do Sol, as crianças foram os educadores cívicos dos automobilistas, deixando algumas recomendações. É para respeitar a passadeira, respeitar os peões para passar na passadeira e não falar ao celular quando está a conduzir. E boa viagem, quero dar este poder. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Boa viagem. Em 2016, foram registrados 545 acidentes de viação, que mataram 89 pessoas na cidade de Maputo. Os números colocam a capital no topo do índice de sinistralidade rodoviária, ao lado da província de Maputo. Quanto ao problema de transporte de passageiros, mais uma vez Simango lança promessas de resolver a situação, quando falta pouco mais de um ano para o fim do seu mandato. Continuar a investir para a melhoria da mobilidade no sentido lato, mas em particular do transporte público urbano. Sabe que há mais ou menos uma semana foi lançado um concurso para a aquisição de 300 autocarros e estamos a trabalhar para que essa aquisição ocorre num espaço de tempo curto, naturalmente respeitando os prazos impostos pela lei. Mas fora os desafios, o edil de Maputo promete muitas surpresas para as comemorações dos 130 anos da capital do país. A Índia prometeu prestar apoio técnico profissional aos quadros do Instituto de Cereais de Moçambique. Esta vontade foi manifestada pelo embaixador indiano durante a sua visita à instituição. Com o objetivo de se inteirar do funcionamento e conhecer as novas instalações do Instituto de Cereais de Moçambique, o embaixador
da Índia efetuou nesta quinta-feira uma visita às instalações da instituição. Gaurav Shred disse que Moçambique tem um importante papel na garantia da segurança alimentar do seu país, daí que estão interessados em importar cereais nacionais. India is a country with a vast population. Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Daqui a algum tempo será o mais populoso. Temos que ter grandes quantidades de produtos agrícolas para dar à população. Vemos Moçambique como um país que tem grande contributo para a segurança alimentar da Índia. Moçambique é um país com terras férteis, com grande potencial para a agricultura. E nós temos um bom histórico de trocas comerciais. Como forma de garantir que a produção nacional de cereais seja impulsionada, a Índia vai apoiar tecnicamente e formar os quadros do Instituto Nacional de Cereais. E já de imediato identificamos e teremos que trabalhar com mais detalhe áreas em que a Índia se predispôs, portanto, a dar assistência, como ouviu o Sua Excelência Embaixador, mencionou áreas tais como formação do pessoal, treinamento do staff que nós temos, assistência na capacidade de desenvolvimento de armazenagem, acima de tudo, na recuperação de alguns que existem, alguns meios de transporte para garantir que as pessoas tenham mobilidade para fazer a monitoria e o acompanhamento da produção e da comercialização. Portanto, é nessa perspectiva que se apresenta a visita aqui de Sua Excelência. O Instituto de Cereais de Moçambique tem a missão de acautelar a produção, distribuição e a comercialização de cereais no país. E para ver a seguir, suspeita de corrupção leva o Supremo Tribunal Federal do Brasil a instaurar um processo contra o presidente Michel Temer. Conheça os pormenores deste assunto após o intervalo. Até já. O Moçambola 2017 está ao rubro. O Ferroviário de Maputo quer conquistar os 3 pontos para não perder de vista o líder da competição, União Desportiva de Songo. Domingo às 15 horas no Estádio da Machava, Ferroviário de Maputo e Associação Desportiva de Macuacua jogam para a 13ª jornada do Moçambola ZAP 2017. Um jogo a não perder. Acompanhe na STV Notícias, com o apoio da ZAP. Assista a Campeonato da Cidade aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV.
De volta à informação no Jornal da Noite. Agostinho Vuma prometeu hoje trabalhar com o governo para reativar os 2 maiores regadios de Gaza. O candidato presidencial, ou seja, o candidato a presidente da CTA, encerrou hoje o périplo pelas províncias, visitando a sua terra natal. Foi uma longa caminhada. Agostinho Vuma escolheu Gaza, a província onde nasceu e cresceu, para encerrar o périplo que vinha realizando pelo país. No encontro com empresários e familiares em Xai-Xai, o candidato a presidente da CTA agradeceu o apoio e disse que não vai decepcionar as pessoas que depositaram confiança na sua candidatura. Estão aqui meus pais, minhas mães, meus professores, todos aqueles que acompanharam o meu crescimento, todas as contribuições que venho recebendo, chamadas de todos vós aqui, para não destacar ninguém, porque é a maioria que está aqui, que liga, aconselha, alerta, foram muito úteis para enriquecer o manifesto, mas também para orientar o nosso trabalho a ocorrer com dignidade e respeito pelo próximo. Aos empresários de Gaza, Vuma prometeu trabalhar com o governo para dinamizar os principais regadios da província. Vamos apoiar, vamos assessorar o governo para que os 2 importantes regadios que a província de Gaza tem e alimentar
movimentavam o país outrora funcione em pleno. Depois da visita à província de Gaza, Agostinho Vuma vai encerrar sua campanha na cidade de Maputo, a 23 de maio, 2 dias antes das eleições da nova direção da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. O distrito de Melange é o que mais apresenta casos de tráfico de órgãos humanos a nível da província da Zambésia. Autoridades alertam para uma nova onda de perseguição de criminosos a pessoas que têm suas cabeças raspadas. A polícia registrou 2 casos este ano. O distrito de Melange é o que mais apresenta casos de tráfico de órgãos humanos ao nível da província da Zambésia. Aqui há registro de um novo tipo de crime, onde pessoas que rapam todo o cabelo na cabeça correm risco de serem mortas para efeitos de tráfico de órgãos humanos. O comandante provincial fala de ocorrência de 2 casos só este ano. Temos efetivamente esta informação e já estamos a controlar 2 casos, tivemos 2 casos de homicídio deste tipo de novo, né? Novo tipo é um atípico, é um novo tipo de crime. Então estamos a controlar essa situação, já temos 2 casos sob o nosso controle e já estão detidos 4 indivíduos implicados ou indiciados nesta prática. Num outro desenvolvimento, o comandante provincial da Zambésia falou de casos de corrupção que preocupa a corporação. Bom, nós temos na polícia a direção da doutrina que se empenha pelas palestras, pela moralização, pelo aconselhamento do trabalho policial. De fato, sim, neste momento nós estamos a controlar 2 casos disciplinares da polícia do meio ambiente, da proteção do meio ambiente. Estamos neste momento a processar. Este responsável diz que a polícia tem estado a fazer de tudo para garantir a ordem e tranquilidades públicas. As instituições financeiras devem apostar em soluções tecnológicas para expandir os serviços financeiros à população sem acesso à banca. São palavras de Celina Macome, assessora de FSD Moçambique, que junta-se a especialistas nacionais e internacionais no painel que vai discutir finanças e tecnologia na 4ª edição da Mostec. Vamos recuperar esta notícia, se calhar agora. Vamos à notícia sobre o Brasil, no caso. Antes, vamos à notícia sobre a Mostec, é isto, a 4ª edição que está há poucos dias. Instituições financeiras devem apostar em expansão de serviços da banca, principalmente a populações sem acesso. São palavras de Celina Macome, assessora de FSD Moçambique, que vai juntar-se a especialistas nacionais e internacionais num painel que vai discutir finanças e tecnologia nesta 4ª edição. Desde 2014, focada na inclusão financeira, a FSD Moçambique trabalha lado a lado com instituições financeiras e promove o uso de ferramentas tecnológicas para expandir os serviços financeiros para os jovens, mulheres e população das zonas rurais. Tendências globais mostram que as tecnologias são aliadas do setor financeiro para sua expansão a cada vez mais pessoas. Em Moçambique, 80% da população adulta não tem conta bancária e apenas 10% dos serviços financeiros disponíveis estão nas zonas rurais. Celina Macome, assessora para a área de políticas da FSD, defende que as soluções tecnológicas são a saída. Entendemos que os serviços digitais são aqueles que mais facilmente vão atingir essa população que está no fim da pirâmide, na fronteira da pirâmide, como geralmente se diz, será através de serviços financeiros digitais. A inovação tecnológica é uma das apostas da organização, por isso, nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio, a FSD fará parte da 4ª edição da maior feira de tecnologias de Moçambique, Mostec.
O lema de Mostec deste ano é sobre era digital. E nós estamos todos na era digital. Na era digital temos que efetivamente usar as ferramentas que essa era nos providencia. A EFSD será painelista no tema o papel das fintech na promoção da inclusão financeira e espera despertar a sociedade sobre a importância das tecnologias financeiras. O nosso painel vai permitir trazer este debate. O que é Moçambique? Nós sabemos sobre os fintechs. Que fintechs é que nós temos? O que é que a regulamentação permite para essas fintechs efetivamente desempenhar o seu papel? Teremos no nosso painel também experiências de outros países, não será só apresentar o estágio em que Moçambique se encontra, mas também iremos ouvir o que é que nos outros países está a acontecer nesta matéria. As ideias saídas do Mostec, segundo a companhia, podem contribuir para o desenvolvimento tecnológico e, para isso, é igualmente importante apostar na formação. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal instaurou um processo contra o presidente Michel Temer depois das suspeitas de corrupção em que está envolvido. Temer insiste em nada ter a ver com isto e diz que não vai renunciar ao cargo. O inquérito contra o presidente do Brasil, Michel Temer, foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a pedido da Procuradoria-Geral do Brasil. A investigação surge um dia depois do vazamento de uma gravação em que Temer tenta comprar o silêncio do antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no processo da Operação Lava Jato, segundo a imprensa brasileira. Com a decisão, Temer passa oficialmente à condição de investigado na Operação Lava Jato. Entretanto, ele diz não ter nada a temer. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Na fase do inquérito, em que Temer é investigado, serão colhidos depoimentos e provas pela Procuradoria-Geral da República. Se as investigações tiverem elementos suficientes de prova, Temer pode ser alvo de uma denúncia. A denúncia é encaminhada pela Procuradoria ao Supremo, mas como se trata do presidente, a abertura de processo precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados. Na Câmara, a continuidade da ação precisa ser aprovada por 2/3 dos deputados, ou seja, 342 dos 513. Se aprovada, o presidente pode ser julgado pelo Supremo. Se não, o procedimento é encerrado. Na República Democrática do Congo, mais de 3.000 prisioneiros fugiram esta quinta-feira de uma prisão, segundo fontes de serviços prisionais. Entre os prisioneiros em fuga está o líder rebelde de Nemwanda Nsemi. A fuga ocorreu na prisão de Makala, na capital do país, Kinshasa, durante o ataque a estabelecimento prisional. Entre os prisioneiros encontra-se Nemwanda Nsemi, líder do Bundu Dia Congo, um grupo político religioso que defende a separação do Congo Central. Nsemi é acusado de ser responsável por uma série de ataques no país e de conspirar contra o presidente Joseph Kabila. Os serviços prisionais afirmaram ao BBC de que dezenas de pessoas podem ter morrido durante a revolta na prisão de Makala. No entanto, oficialmente, as autoridades congolesas desmentiram a informação sobre a invasão, reiterando que apenas morreram 6 pessoas, um polícia e 5 atacantes. Mas devido à circulação de informações nos órgãos de comunicação social e redes, as autoridades acabaram por reconhecer aquilo que considera de uma das maiores fugas de reclusos que acontece na história daquele país. E no próximo bloco vamos ver as expectativas para o Moçambola ZAP 2017. Costa do Sol vai defrontar o Clube de Chibuto. Conheça as expectativas dos canarinhos após o intervalo. Até já.
Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Veja o campeonato da cidade aqui na STV Notícias. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também estamos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa. O Moçambola 2017 está ao rubro. O Ferroviário de Maputo quer conquistar os 3 pontos para não perder de vista o líder da competição, União Desportiva de Songo. Domingo às 15 horas no Estádio da Machava. Ferroviário de Maputo e Associação Desportiva de Macuacua jogam para a 13ª jornada do Moçambola ZAP 2017. Um jogo a não perder. Acompanhe na STV Notícias, com apoio da ZAP. Estamos de volta à informação no Jornal da Noite e agora para olhar para o Moçambola ZAP 2017. O Costa do Sol está confiante na vitória no jogo deste domingo diante do Clube de Chibuto, a contar para a 13ª jornada do Moçambola ZAP. Os canarinhos reconhecem dificuldades que irão encontrar em Gaza. Depois do empate frente à União Desportiva de Songo, o Costa do Sol já prepara sua máquina, com os olhos postos no próximo embate no difícil reduto do Clube de Chibuto neste domingo. Apesar de reconhecer que tem pela frente uma difícil missão, a turma comandada por Nelson de Santos diz estar confiante numa boa prestação, tanto é que tem trabalhado nos aspectos ofensivos e táticos para regressar às vitórias que fazem os canarinhos já 2 jornadas. Nós estamos cientes que não vai ser um jogo fácil. Chibuto é um terreno muito difícil, mas vamos a Chibuto com muita cautela e o objetivo é de ganhar. Os preparativos estão bons, a moral está em cima e estamos a trabalhar no sentido de
voltar ao momento das vitórias. O técnico canarinho desvaloriza algumas baixas no seu plantel e diz que vai a Gaza para garantir os 3 pontos. Neste momento temos 3, 4 baixas devido a toques que tivemos nos jogos, tanto com o Songo como o Desportivo Maputo, mas não estou preocupado com isso, simplesmente sabemos que temos uma equipa muito homogénea, muito equilibrada, competitiva e que os jogadores que vão entrar vão lutar, vão correr muito e vão dar o máximo pela conquista dos 3 pontos. O Costa do Sol é o 4º classificado do Moçambola ZAP com 21 pontos, mais 4 que o clube de Chibuto, adversário deste domingo. Enquanto isso, a Liga Desportiva de Maputo recebe neste final de semana o UP de Lixinga para a 13ª jornada. Jogadores e equipa técnica da Liga esperam um jogo difícil, mas dizem que farão de tudo para arrancar os 3 pontos. Mais um dia de treino para a equipa da Liga Desportiva de Maputo, que nesta 13ª jornada vai receber a equipa da UP de Lixinga no Moçambola ZAP 2017. A Liga, que vem do empate a 0 bolas diante do Desportivo de Nacala, prevê partida difícil, mas a jogar em casa tem a obrigação de ganhar. Vamos lutar para vencer o jogo, como os outros jogos, e vou tentar fazer o meu melhor, que é marcar como sempre, porque estou um pouco atrasado, então tenho que acelerar mais para fazer mais golos. Bom, espera-se uma liga bastante motivada. Os jogos anteriores se viram de alento para o grupo. Estamos fortes, focalizados e confiantes para a próxima batalha. O treinador da Liga, Daúdo Razak, diz que o estado anímico da equipa é bom e tem à disposição todos os jogadores. Quanto ao jogo do UP de Lixinga, penso que irá ser um jogo bastante difícil. É uma equipa que tem muitos jovens, com vontade de crescer, de aparecer no Moçambola, que estão a fazer um campeonato regular, mas o estado anímico destes atletas é sempre fantástico, é uma vontade de trabalhar diariamente, com muito prazer, muita alegria. Atualmente, a Liga Desportiva de Maputo ocupa o 3º lugar na tabela classificativa, com 22 pontos, num campeonato liderado pela União Desportiva de Songo, com 26 pontos, seguido do Ferroviário de Maputo, com 24 pontos. Já o Machaquene tem 5 jogadores fora das opções técnicas e vai defrontar o 1º de maio de Climane. Nesta partida, apesar dos condicionalismos, os tricolores dizem que vão a Climane para vencer. A equipa do Machaquene desloca-se este fim de semana a Climane para defrontar o 1º de maio local em jogo da 13ª jornada. Esta quinta-feira, os tricolores, sob as ordens de Antoninho Muxanga, trabalharam mais nos aspectos táticos e de finalização. De acordo com o treinador desta coletividade, Antoninho Muxanga, a equipa não conta com alguns jogadores que estão lesionados. Apesar disso, jogadores e equipa técnica querem vencer o jogo, apesar de estarem cientes das dificuldades que vão encontrar em Climane. Esperar de um Machaquene diferente dos últimos jogos que fizemos. Sim, a equipa estava um bocado, sim, vamos chegar lá para ganhar os jogos. É uma equipa muito forte, principalmente quando joga em casa. Tem uma boa rapaziada que luta quase até o fim. E por esses 5 jogadores, um já é muito preocupante, lesionou-se já há quase um mês o Faustino. Tem o Talapa que já estava a voltar, mas voltou a ressentir-se do toque. Temos o Jaime, temos o João. E além do castigado do Tobias, né? Porque no último jogo, incompreensivelmente, depois do jogo, apanhou um cartão vermelho. O Machaquene tem 14 pontos e encontra-se na 9ª posição na tabela classificativa e o 1º de maio de Climane soma 12 pontos e vai na 12ª posição. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Os nossos votos de um ótimo fim de semana. Somos todos Moçambique, STV, 15 anos. Boa noite.